Leitura comentada do livro Um Curso em Milagres, comigo, Luciana. Capítulo 23. A guerra contra ti mesmo. Seção 3. Salvação sem transigência. Salvação aqui no caso sem meio termo, sem tentar justificar algumas coisas como sendo reais. Não é verdade que você não reconhece algumas das formas que o ataque pode tomar? Então ele está trazendo essa pergunta. Você já parou para pensar que você sequer consegue reconhecer algumas das formas que o ataque pode tomar? Se é verdade que o ataque, sob qualquer forma, irá te ferir e que fará isso tanto numa forma na qual você não o reconheça, quanto naquela forma que reconhece, então, obrigatoriamente, pode-se deduzir que nem sempre você reconhece a fonte da dor. O ataque, sob qualquer forma, é igualmente destrutivo. E aqui a gente pode vincular essas formas como vindas do pensamento, de sentimentos, da nossa fala, da nossa ação. Seu propósito não muda. A única intenção do ataque é assassinar. E qual é a forma de assassinato que serve para encobrir a culpa maciça e o medo frenético da punição que o assassinato não pode deixar de sentir? Está perguntando. É o fato de ele negar que seja um assassino e, por isso, justificar a sua selvageria com sorrisos à medida que ataca. Olha só, gente. Então, a pessoa justifica, nega que está querendo fazer o mal para o outro, que é para o bem dela, que é por amor. Mas ela começa a justificar a própria selvageria com sorrisos à medida em que está atacando o outro. Isso pode ser com as ironias, com os julgamentos, com a imposição do erro, da culpa ou da ideia de pecado, com comparações. Nossa, tem diversas formas de ataque tão sutis que a gente nem pode imaginar, que sejam ataques. No entanto, ele irá sofrer porque irá olhar para a sua intenção em pesadelos, nos quais os sorrisos terão desaparecido e o propósito virá à tona para encontrar a sua própria consciência horrorizada e continuar perseguindo-o. Tudo que a gente faz para o outro vai voltar para a gente de alguma forma, porque o outro é simplesmente um espelho. Ele vai refletir de volta aquilo que eu projetei. Isso vale para a vida. Então, muitas vezes eu vou ter pesadelos, insatisfações, ansiedades que eu nem vinculei ainda que a causa é algum ataque sutil que eu fiz com alguém. Continuando. Pois ninguém pensa em assassinato e escapa da culpa que o pensamento acarreta. Se o intento é a morte, que importância tem a forma que ela tome? Então, vamos trazer essa pergunta de uma outra forma. Se a intenção é a morte, se a intenção é uma forma de punição, que importância tem a forma que ela for tomar aqui na vida, nas nossas ações? Porque a intenção não será genuína, será algo com o objetivo de prejudicar o outro, de fazê-lo se sentir menor, ou machucado, ou infeliz, de alguma forma. E tem formas de ataques mais sutis, por exemplo, as próprias competições, os níveis de superioridade, de olhar as pessoas por cima, ou os níveis de inferioridade, de achar que a gente é inferior ou que o outro é inferior. Isso também é uma forma sutil de ataque. E ameaças, brigas, os ataques podem tomar diferentes formas. Trazendo a última pergunta que ele fez aqui, só para contextualizar, se a intenção é a morte, que importância tem a forma que ela tome? É a morte, sob qualquer forma, por mais bela e caridosa que possa parecer, uma bênção e um sinal de que a voz do Espírito Santo que fala por Deus, fala através de você ao seu irmão? Está perguntando se o Espírito Santo realmente quer que a gente comunique com o outro através da destruição, do ataque e da morte. É óbvio que não. A embalagem não faz a dádiva que você dá. Então não adianta querer mascarar o tipo de maldade, o tipo de ataque com uma certa sutileza, mascarado de amor.
Uma caixa vazia, por mais bonita que seja e por mais gentilmente que seja dada, ainda assim nada contém. Uma caixa vazia aqui no sentido da ideia de pecado, de culpa, da ideia de destruição, de ataque. Por mais bonita que ela seja manifestada com a forma mais educada, mais amorosa, entre aspas, né? Porque não tem nada de amoroso. Por mais gentilmente que ela seja dada, ainda assim ela não contém nada, porque também é uma ilusão. E nem quem a recebe e nem quem a dá é enganado por muito tempo. Não dê o seu perdão ao seu irmão e assim estará atacando-o. Desse modo, você não lhe dá nada, não dá nada ao outro e não recebe dele senão o que deu. Então, se eu não estender o perdão, também serei um pecador perdido num mundo de ilusões, porque eu vou receber do outro exatamente aquilo que eu projetar nele. A salvação não é uma transigência de maneira alguma. Não é algo que precise ser justificado, ela é um fato real. Fazer transigências é aceitar apenas parte daquilo que quer, levar um pouco e renunciar ao resto. A salvação não renuncia a nada, ela é completa para todos. Se permitir que a ideia da transigência entre em você, a sua consciência do propósito da salvação se perderá porque não será reconhecida. Ela é negada onde a transigência foi aceita, pois a transigência é a crença em que a salvação é impossível. Ela quer afirmar que pode atacar um pouco, amar um pouco e saber a diferença entre os dois. Desse modo, a transigência pretende ensinar que um pouco do que é o mesmo ainda pode ser diferente, e mesmo assim, o que é o mesmo permaneceria intacto como um só. Então, o que ele está trazendo? O outro, que é o mesmo que a gente, a transigência tenta justificar que um pouco do que é igual poderia ser diferente. Então, eu sou diferente do outro. Isso faz sentido? Isso pode ser compreendido? Está perguntando. Esse curso é fácil, exatamente porque não faz nenhuma transigência. Apesar disso, o curso parece ser difícil para aqueles que ainda acreditam que é possível fazer transigências. Eles não conseguem ver que, se a transigência é possível, a salvação é um ataque. Entretanto, a crença em que a salvação é impossível não pode sustentar uma certeza calma e tranquila de que ela veio. Nesse caso, a pessoa nunca vai sentir o amor e a paz que a própria salvação, a própria ideia de salvação traz. O perdão não pode ser negado apenas um pouco, nem é possível atacar por isso ou amar por aquilo e compreender o perdão. Ele trouxe aqui que não é possível amar por alguma coisa que a gente acredita que possa amar e atacar por outra coisa que eu acho que eu posso atacar. E compreender o perdão. O perdão é a causa da cura, de tudo. Então a gente precisa se abrir para esse entendimento. Você não quer reconhecer todas as formas que roubam a sua paz, já que só assim, reconhecendo as formas, viria a ser impossível para você perdê-la de vista. Então, somente quando eu conseguir reconhecer todas as formas de ataque que roubam a minha paz, é que eu vou conseguir ter essa paz. A paz pode ser mantida brilhando diante da sua visão para sempre clara e nunca fora da sua vista, se não a defendes. No caso aqui, se não tentar defender as formas ilusórias que poderiam trazer a paz. Aqueles que acreditam que a paz pode ser defendida e que o ataque é justificado em seu favor, não podem perceber que ela já está dentro deles. Então, aqueles que ficam tentando se proteger, né? Tipo assim, não, eu estou protegendo a minha paz. Na verdade, eles não podem descobrir que a paz já é parte deles, já faz parte deles, porque está dentro de cada um de nós. Como poderiam ter esse conhecimento?
poderiam aceitar o perdão lado a lado com a crença em que o assassinato toma algumas formas através das quais a sua paz é salva? Estariam dispostos a aceitar o fato de que o seu selvagem propósito é dirigido contra eles próprios? Que lindo, né? Então, quando eu ataco alguém, mesmo que de uma forma sutil, eu estou dirigindo esse ataque a mim mesmo. Ninguém se alia a inimigos e nem é um com eles em propósito. Ou seja, ninguém se uniria a essas ilusões se soubesse que não são reais. E ninguém faz transigências a um inimigo porque, ao contrário, continua odiando-o pelo que ele lhe tirou. Não se equivoque acreditando que trégua é paz, e nem que fazer transigências é escapar do conflito. Ser liberado do conflito significa que ele acabou. A porta estará aberta quando deixar o campo de batalha. Então, a porta só estará aberta para a gente rumo à paz quando a gente parar de brigar com a vida, com as pessoas, com a gente mesmo. Quando a gente tiver essa aceitação de tudo. Você não ficou vagando por lá na esperança tímida de que a paz não iria retornar, porque as metralhadoras cessaram fogo por um instante e o medo que assombra o local da morte não está mais tão aparente. Não há segurança em um campo de batalha. Você pode olhar de cima para ele, em segurança, e não ser tocado. A gente pode ver as ilusões sem se identificar com elas, sem se identificar tanto com a personalidade quanto com o ego. Esse é o olhar de cima para o campo de batalha que ele está trazendo aqui. Mas, dentro dele, dentro desse campo de batalha que, em outras palavras, é a Matrix, né? Não pode achar segurança alguma. Nenhuma árvore que ainda se mantenha de pé te abrigará. Nenhuma ilusão de proteção se mantém contra a fé no assassinato. Nenhuma ilusão de proteção se mantém contra o fato de você acreditar na ideia de pecado. Aqui, o corpo se mantém dividido entre o desejo natural de se comunicar e a intenção não natural de assassinar e morrer. E trazendo de uma outra forma, no meu entendimento, ele disse o seguinte nessa frase: aqui o corpo se mantém dividido entre o desejo natural de se comunicar através da nossa personalidade e a intenção não natural de assassinar e morrer, que aí já é o ego. Pensa que a forma que o assassinato possa tomar é capaz de oferecer segurança? É possível que a culpa esteja ausente de um campo de batalhas? Olha só, gente, as perguntas finais, muito interessantes. Então, a batalha é sempre interior, entre formas pensamento que são criadas através da nossa mente, da mente de quem pensa, no caso, né? E que está vivendo o cenário perfeito que tem o objetivo simplesmente de nos ajudar a acordar do sonho de Maia, que são as ilusões projetadas nesse mundo holográfico chamado vida que a gente está vivendo. Muito interessante. Fim da leitura do livro-texto.